A paz do Senhor Jesus, eu vou estar lendo aqui alguns versículos, amados irmãos, tanto no Velho Testamento como no Novo, e Deus vai falar contigo, amém? Números 21, capítulo 21, eu vou estar lendo aqui o versículo 8 e 9, que diz assim: E disse-lhe o Senhor: Faze uma serpente ardente e ponha-na sobre o haste, e será que viverá todo ou mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre o haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Louvado seja Deus. Eu vou também estar lendo aqui, porque o próprio Senhor também citou falando dessa serpente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que fala assim, ó: E do modo que Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crer tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aqui nós vamos ver que no deserto ali, Deus se irou com os israelitas ali, o povo de Israel. E nessa ira de Deus, veio serpentes, e essas serpentes picavam e matavam. Mas, como sempre, o nosso Deus ele é misericordioso. Ele pede para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal e coloca numa haste. Levanta ela no meio aí do deserto, para que todo aquele que a serpente picar, quando olhar para ela, não morrerá. Louvado seja Deus. E assim foi. Quando a serpente picava, eles olhavam em direção à serpente de metal e ali eles não morriam. E aqui nós vamos ver que vai falar da morte física, né? Vai falar de algo que era literal, acontecia ali e morria naquela hora. Mas o nosso Deus, com esse exemplo que ele deu ali em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, nós vamos entender que aqui Deus já estava providenciando ou simulando um projeto na qual ele aplicou muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos depois. E nós vamos entender que aqui no deserto salvava quem olhava para a serpente de metal. Era alcançado quem olhava para essa serpente. Louvado seja Deus. Só que aqui em João capítulo 3, versículo 14, nós vamos ver Jesus citar o mesmo exemplo, só que de uma outra forma. Aqui a serpente de metal não era mais a serpente de metal, mas era o próprio Cristo que ia ser levantado. Sim, Jesus, ele assumiria ali o papel para ser crucificado em uma cruz. E o interessante é que ele usa o mesmo exemplo, porque sabe que da mesma maneira que a serpente foi levantada em uma haste, ele também seria levantado em uma cruz. Só que há uma diferença aqui. O que aconteceu ali no deserto serviu somente ali para o deserto. Mas o que aconteceu na cruz de Cristo serviu para a humanidade e serve até hoje. O nosso Cristo, sobre ele ficou todo o poder. Deus elevou o nome dele acima de todos os nomes. E todo aquele que está perecendo, ou que já pode até dizer que pereceu, se olhar para Cristo, Deus levanta, Deus ressuscita, Deus coloca de pé. Por quê? Porque nós vamos entender que em Jesus Cristo não há dano, não há perca, e ele opera grandiosamente sobre a vida daqueles que passam a crer nele. Louvado seja Deus. Nós vamos entender que Jesus Cristo, ao ser levantado nessa cruz, ele nos alinhou dentro do plano e o projeto de salvação que Deus tinha para cada um de nós, levando sobre ele toda a nossa culpa, levando sobre Jesus tudo aquilo que nós não tínhamos condição.
porque através de Jesus Cristo ele derramou a graça dele e nós somos agraciados pelo poder. Que poder é esse? Através do nome de Jesus nós somos perdoados. Através do nome de Jesus nós somos curados. Através do nome de Jesus nós somos libertados. E através do nome de Jesus, para aqueles que crêem, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam, vai ter a vida eterna. Aleluia. Nós vamos entender que a serpente do deserto, ela foi importante. Que a serpente do deserto trouxe cura, mas era o que ela poderia fazer naquele momento. Mas em Jesus, ele não só traz cura, como libertação e salvação, vida eterna com Deus. Louvado seja Deus. Bendito para todos sempre. Sabe o que o Senhor está dizendo esta noite para mim, para você? Que os que crerem terão vida eterna. Que os que crerem, sim, serão alcançados pelo esse poder, o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. Então, ele está dizendo nesta noite, se você tão somente crê, eu mudo a tua vida, eu mudo o teu cenário, eu mudo o teu cativeiro, eu quebro as correntes, eu desfaço a escuridão que está na sua vida, no seu quarto. Eu não sei em que situação, em que área você se encontra preso, aprisionado, mas Jesus com esta palavra está dizendo, se creres em mim, eu arrebento as cadeias e eu não só faço isso, mas também te dou o direito da salvação, vida eterna com Deus. E isso é glorioso, meus irmãos, é maravilhoso, porque em Jesus nós temos tudo. Jesus Cristo, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que nos socorre, é aquele que atua dentro da nossa necessidade, é aquele que do alto dos céus olha para nós e entende o que estamos passando. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para a terra. E quando ele veio para a terra foi justamente para poder viver, vivenciar e sentir o que eu e você sentimos como humano, embora ele sendo Deus. Só que ele foi um sacrifício vivo, ofertado pelo próprio Deus. Para quê? Para que nisso, através do sacrifício da cruz, nós poderíamos e podemos, não poderíamos, podemos chegar à salvação eterna e estar um dia com ele na glória. Amém? Então olhe para Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o sangue de Cristo. Porque independente se está na cruz ou fora dela ressuscitado, a cruz foi o caminho que nos leva à salvação. Foi através da cruz que veio a remissão dos pecados, foi através da cruz que veio a vida eterna, e foi através da cruz que eu e você fomos alinhados dentro do projeto de salvação, e foi através da cruz que eu e você somos salvos. Então, o Senhor está dizendo para nós, apenas creia, apenas confia, porque eu sou o Senhor que curo, eu sou o Senhor que dou vida, eu sou o Senhor que salvo. Amém? Amados irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.